ao mesmo tempo estão despreocupadas em buscar a Deus. Jesus, quando citou Mateus capítulo 6, versículo de número 31 e 33, Jesus no versículo 31 disse: não andem inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Coisas importantes, pois são necessidades fisiológicas. Necessidades fisiológicas que, para quem não sabe, não é apenas o 1 e o 2, ou seja, o 1 urinar, o 2 defecar, mas quanto também necessidade fisiológica, comer, beber, vestir-se. Nós precisamos sim dessas coisas, as quais servem para o benefício de nosso corpo físico. E querendo ou não, quando nós temos estas coisas, elas geram em nossa alma um nível, digamos assim, de alívio, de sossego, de paz. Mas quando elas estão ausentes, o que? O beber, o vestir-se, o comer, uma casa, um teto para morar. Quando estas coisas estão nos faltando, é bem verdade sim, que elas mexem com a nossa alma, nos inquietam, nos entristecem, quando as mesmas estão ausentes. Mas Jesus, ao citar Mateus capítulo 6, versículo 31 e o 33, ele está incentivando os discípulos a fazer uma inversão de valores, mas em prol de algo, em relação a algo que faz sentido, em relação a algo que não deve estar ausente da minha e da tua vida. Por isso que no versículo 33 ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não estava desconsiderando o comer, o beber e o vestir-se, mas ele estava dando ali para os discípulos o ensinamento do que verdadeiramente deveria estar em primeiro lugar nas suas vidas, e por estar em primeiro lugar nas suas vidas, eles deveriam se esforçar por ter em suas vidas, que no caso é o que está escrito no versículo 33 de Mateus capítulo 6, onde diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, Jesus incentivou os discípulos a buscar não o comer, não o vestir e não o beber, assim o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Se nós formos comparar o reino de Deus com o beber, com o vestir, com o comer, nós estaremos sendo contraditórios à Escritura, pois a Escritura diz em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, dizendo: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Olha só o que a Escritura diz a respeito do que é o reino de Deus. Pois se nós acharmos que por termos muito, o cristão pensar que por ter muito, isso é reino de Deus, ele está enganado. Ele está enganado, porque nós encontramos na Bíblia igrejas que, por habitarem em uma cidade rica, ela não foi rica. Muito pelo contrário, ela foi pobre, mas pobre materialmente, mas rica espiritualmente. No caso, a igreja de Esmina, o Senhor Jesus fala para ela: eu sei as tuas obras, que tu és pobre, mas está lá entre parênteses dizendo que mas tu és rico. Enquanto a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus dando o diagnóstico sobre ela, Jesus fala dizendo: e tu anda dizendo, rico sou, enriquecido estou, e de nada tenho falta. Mas Jesus logo em seguida começa a denunciar a igreja de Laodiceia dizendo: não sabes tu que tu és pobre, que tu és um miserável, que tu és um desgraçado, que tu és cego, que tu está nu,
Mas Jesus não deixou de citar a palavra pobre, e que tu és pobre. Olha só, uma igreja que estava se gabando, dizendo: rico sou, enriquecido estou, e de nada tenho falta. Ora, para esta igreja, Jesus disse: não sabes tu que tu és uma desgraçada, uma miserável, que és pobre, e está nu e cega. Foi assim que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Então, o fato de alguém ter em abundância o comer, o beber, o vestir, isso não quer dizer que ela está dentro dos padrões de Cristo. É por isto que a Bíblia diz aos Romanos, volto a repetir: o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, buscar a Deus é a maior necessidade que o homem, a mulher, o jovem, o adulto, o idoso devem, sem sombra de dúvida, devem buscar suprir em suas vidas. Pois o que tem de pessoas dizendo: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus desde quando eu nasci, eu sou de Jesus desde quando eu nasci. Mas eu pergunto, certo, você tem Deus, mas será que Deus tem você? Uma coisa é nós termos Deus, a outra coisa é Deus nos ter. A igreja de Laodiceia, volto a falar sobre ela, que está no capítulo 3 de Apocalipse. A igreja de Laodiceia, assim como as demais igrejas descritas no livro de Apocalipse, todas elas, as 7 igrejas, estavam nas mãos do Senhor. Mas, mesmo estando nas mãos do Senhor, a igreja de Laodiceia estava se portando como se não tivessem Jesus. No versículo de número 20 do capítulo 3, Jesus fala para a igreja de Laodiceia dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus tinha aquela igreja nas mãos, mas aquela igreja aparenta-se pelo diagnóstico de Jesus, pela palavra de Jesus, aquela igreja não tinha Jesus. Por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei. Jesus está me dando a entender que ele estava de fora daquela igreja. Que Jesus não estava dentro daquela igreja, embora aquela igreja estivesse nas mãos do Senhor. Mas mesmo assim, aquela igreja praticamente tinha espirrado ou colocado Jesus para fora dela. Uma coisa, meu querido, é nós termos Deus. A outra coisa é Deus nos ter. Será que Deus está nos tendo? Você pode ver para a igreja de Laodiceia. Uma coisa é ter Deus. Uma coisa é estar nas mãos de Deus. A outra coisa é Deus estar em mim. Uma igreja que está nas mãos do Senhor se porta como o Senhor não tivesse nela. Avalie aquele que diz: Deus, eu tenho um Deus, mas será que Deus tem você? A necessidade de buscar a Deus é o que todos nós devemos suprir. Aí você me pergunta, certo, irmão Jailson? Você me convenceu até aqui que realmente buscar a Deus não é uma obrigação, é uma necessidade a qual devo me esforçar para suprir, correto? Correto. Então, irmão Jailson, quando buscar a Deus? Quando devo buscar a Deus, irmão Jailson? Buscar a Deus, nós devemos buscar a Deus enquanto nós estamos em vida. Não pensemos nós que se formos deixar para se lembrar de Deus após a morte, vai dar certo ou vai colar. Não vai, querido. Não vai. O momento certo para quando buscarmos a Deus, um deles é enquanto estamos em vida.
enquanto estamos em vida. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, no versículo de número 27, está escrito: ao homem foi ordenado falecer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo, ou seja, não há reencarnação. Após a morte, uns vão para um lugar de sofrência, outros vão para um lugar de descanso. É o que a Bíblia nos dá a entender, meu amado. Em Lucas, no capítulo de número 16, a partir do versículo 19, 29, você vê Jesus, o Senhor Jesus, contando sobre um rico e uma pessoa cujo nome é Lázaro. E Jesus diz da seguinte forma: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do homem rico, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as suas feridas. 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos o rico, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Olha só. O rico foi levado para um lado, e o Lázaro, o mendigo, foi levado para o outro lado. O rico foi levado para um lugar de tormento, diz o versículo 23, dizendo: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Enquanto o mendigo, Lázaro, foi levado para um lugar de descanso. Ainda no versículo 23 diz: e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que é que Lázaro, o mendigo, estava fazendo no seio de Abraão? Ora, repousando, descansando. Versículo 24 diz: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Não pensemos nós, meu amado e minha amada, que após a morte dará certo buscar a Deus, dará certo encontrar Deus sendo misericordioso, dará certo encontrarmos a misericórdia de Deus. Não dará certo. É por isso que eu digo, aleluia, como um dos pontos de quando buscar a Deus, enquanto nós estamos em vida. Jesus conta este acontecido, mas conta não como uma parábola, embora o título do texto seja parábola do rico e Lázaro, mas não é uma parábola, é algo realmente fato, é algo realmente verídico, é algo realmente que todos os dias está acontecendo, ou seja, pessoas estão indo para o seio de Abraão, enquanto outras estão indo para o Hades, ficarem em tormento, sendo atormentado por chamas, como diz aqui o rico, no versículo 24, estou atormentado nesta chama. Aí eu pergunto a você, você quer deixar para buscar a Deus após a morte? Principalmente você que ainda não é cristão, que ainda não tem recebido a Cristo, que ainda não tem feito a oração do pecador. E qual é? Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Principalmente você que não é cristão, você acha que vai dar certo na vida após a morte?
você encontrar a misericórdia de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo.